Boa tarde, Hare Krishna. Meu nome é Isabel Furlan. Vamos a mais uma edição do Entrevistas e Razão. E hoje nosso convidado especial é Loka Shakti. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso programa para conversarmos sobre o tema Teoria dos Raças e as Variedades do Amor Divino, que é tema da sua tese de mestrado. Loka Shakti Lúcio Valera é doutor em Ciências das Religiões pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, na área de Tradições Religiosas e Perspectivas de Diálogo. É discípulo de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada e um dos precursores do movimento Hare Krishna no Brasil. Para entrevistá-lo, temos a presença de Ricardo Silvestre, professor de Filosofia da Universidade Federal de Campina Grande, e Sérgio Mendes, tradutor e sânscritista. Também temos perguntas que nos foram enviadas antecipadamente. Então, vou iniciar perguntando: o senhor poderia definir raça e explicar a integração que Rupa Goswami fez entre o conceito de experiência estética com o conceito de mística amorosa, ou Bhakti? Tá. Hare Krishna, boa tarde. Obrigado, Mataji, Prabhu Mukunda, Ramacharita Prabhu, pela essa oportunidade de estar nessa mesa aqui, né? Nós temos mesas redondas quadradas, agora essa é a primeira mesa redonda na internet, né? Então, é um prazer eu poder responder. Tá, então vamos pegar a resposta, tá? Então, essa palavra raça, ela em sânscrito, ela tem o sentido de gosto, sabor, mas ela vai além disso. Você vai encontrar na medicina ayurvédica no sentido de sabor. Você também tem várias citações nas Upanishads que também tem o sentido de essência. Entende? E Bharata Muni, que foi o compilador do Natya Shastra, que é o Shastra das belas artes da Índia, sobre dança, teatro, dramas e mesmo instrumentos musicais, toda a parte estética é baseado neste Shastra, né? Nesse Smriti Shastra que descreve o conceito. Então, ele ali utiliza esse conceito no sentido de experiência estética, na verdade, o prazer que você sente de um relacionamento. Então, essa tradução como experiência estética também você pode encontrar no Taittiriya Upanishad, Raso Vaisaha, Raso Hiyevayam Labdva Ananda Bhavati, que se descreve que o Upanishad descreve o absoluto, Deus, o Brahman, e também descreve que este Brahman também é raça, esse aspecto de bem-aventurança, que quem sente raça, ela sente a bem-aventurança. Então, esse conceito, que pode ser encontrado tanto nas escrituras, no Upanishads, e também em alguns outros Upanishads, no outro sentido, mais de essência, e Bharata Muni desenvolveu, Srila Rupa Goswami foi usar essa mesma linguagem, utilizando exatamente como Bharata faz, raça para poder desenvolver uma verdadeira psicologia das emoções. Rupa Goswami também utiliza isso para desenvolver a psicologia das emoções como um reflexo do relacionamento humanos com Deus. Porque o teatro, a arte, ela representa o mundo, mas o mundo é um reflexo de uma realidade arquetípica espiritual. Então, portanto, nós podemos resgatar, entende? Isso, que as emoções que existem neste mundo também existem no plano espiritual. Então, o Goswami vai utilizar esta mesma linguagem, com algumas pequenas adaptações, para descrever Bhakti Rasa, a raça, o prazer estético que existe no relacionamento entre a alma e Deus. Acho que eu resumi um pouquinho por alto, acho que deu para fazer a primeira pergunta de uma maneira compacta, tá? Certo? Deus sim. Muito obrigada. Muito obrigada por sua resposta. Vou chamar agora, então, o Ricardo para fazer sua pergunta.
Ok, Tá agora sim. Isso, agora eu imagino que vocês estão podendo me ouvir. Então obrigado a Isabel de Amuna pela introdução e principalmente obrigado ao Lucas Shax, grande mestre, por ter aceito o nosso convite. Assim, é um tema muito instigante, muito interessante, né? E eu tive a honra de participar um pouquinho da história do Lucas Shax numa inversão de papéis, né? Eu fui um dos membros da banca que julgou a tese do Lucas Shax, né? Espero que minhas ofensas não tenham sido muito grandes para você. Então, eu tive o prazer imenso de estar lá em Juiz de Fora e li a tese dele, um trabalho fantástico, e assim, é um imenso prazer tê-lo aqui para conversar sobre isso com a gente. E aí eu faria a seguinte pergunta, que na verdade é um tema que me instiga bastante, e a leitura da sua tese trouxe uma nova luz a essa coisa que eu já vinha pensando há algum tempo. Então, de um ponto de vista popular, digamos assim, há uma tendência, não só entre devotos do movimento Hare Krishna, mas eu diria em geral, a maioria das pessoas que estão aí no mundo do yoga, uma ideia de que você tem esse conhecimento, não é, um conhecimento védico que surgiu nessa data imutável, não é, 5.000 anos. Daqui a 1.000 anos a gente ainda vai estar falando de 5.000 anos. E os aspectos teológicos e filosóficos foram, digamos, consolidados nessa época e tem passado por gerações, por séculos, de maneira imutável, de forma que nós recebemos hoje o que foi compilado pelos rishis naquele tempo, digamos, mais que isso, na época das Upanishads, e assim por diante. Mas aí, lendo a tua tese, né, a gente vê que Rupa Goswami, essa ideia ou essa doutrina tão central dentro da nossa teologia, que é a teoria dos raças, foi, aí você me corrija se eu estiver errado, em grande medida uma contribuição intelectual de Rupa Goswami. Inclusive, ele bebeu de outras fontes que não eram fontes, digamos, escriturais, que não eram shastras, no sentido religioso e teológico do termo. Inclusive, você acabou de mencionar a questão da teoria de dramaturgia. Então, a minha pergunta é a seguinte: até que ponto a gente pode considerar, né, a contribuição de Rupa Goswami como uma contribuição no sentido inovativo do termo, ou seja, como uma criação de Rupa Goswami? Em que medida a gente pode entender a teoria dele como já estando presente nos nossos textos canônicos, como no Bhagavatam, Purana, o Srimad Bhagavatam, por exemplo? Espero que eu tenha sido claro. Certo, vou responder. Rupa Goswami, ele simplesmente utilizando esta linguagem baseado na teoria clássica, né, das emoções utilizada no teatro, porque no teatro os personagens eles têm toda essa teorização das emoções, como que as emoções se desenvolvem até dar um prazer para a audiência. Então, o conceito de raça ele é muito baseado nisso. O Rupa Goswami realmente foi um grande erudito. Ele inclusive, ele utiliza muito na sua obra as técnicas de uma escola de lógica assim de vanguarda, que era o Nava-Nyaya. O Nava-Nyaya é uma técnica que foi desenvolvida baseado no sistema da lógica clássica e que é bem atual, até parece mesmo teoria científica de lógica, o conceito de exaustivamente tratar todos os assuntos. Então, quem estuda um pouco Nyaya, você vai ver essa técnica. Então, o Rupa Goswami também utilizou textos de Bharata Muni, alguns textos que eram meio seculares para poder trazer isso, mas principalmente ele se baseou nos Shastras, porque essas emoções, esses sentimentos que ele sistematizou, melhor dizendo, usando a linguagem de Bharata Muni, de raça, ele não criou o conceito das raças. Já pode ser encontrado nas páginas do Srimad Bhagavatam. O seu irmão mais velho, Sanatana Goswami, já tinha mais ou menos desenvolvido um pouquinho sobre essa questão das diferentes emoções uma novela que ele escreveu chamado o Brihad Bhagavata Amrita,
ele descreve a história de um pastorzinho e depois de um brahmana viajando pelo mundo todo para poder ver quem é o devoto mais elevado ou mais intenso. Ali eu ver que o conceito das raças estava assim implícito, sem ter sido descrito diretamente por Sanatana Goswami. Foi o Rupa Goswami que trouxe isso e colocou no nosso vocabulário o conceito de raça. Essa palavra raça, eu não falei no começo, na primeira pergunta, mas é interessante que Srila Prabhupada, ele traduz como... Na verdade, não é Srila Prabhupada que traduz. Quem traduz raça como mellow, em inglês, mellow, doçura, é Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Srila Prabhupada adotou essa tradução da palavra rasa, trazido por Bhaktisiddhanta Saraswati para descrever que é essa doçura. Então, o Rupa Goswami foi um grande sistematizador, utilizando essas técnicas do Nama Nyaya mesmo para desenvolver, para sistematizar a sua obra, que quem estuda muitas literaturas, essas técnicas, vê realmente o valor que o Bhakti Rasamrita Sindhu, não? Que Srila Prabhupada magistralmente nos traduziu de uma forma resumida, ou na forma do néctar da devoção, que é a ciência da devoção. Então, acho que com isso deve ter mostrado que Rupa Goswami ele não criou nada, ele apenas deu nome às coisas que já existiam. Tá? Depois a gente pode continuar sobre isso. Tá bom, Prabhu? Não sei se respondeu toda a sua pergunta. Obrigada. Então, vou chamar, por gentileza, o Sérgio Mendes para fazer sua pergunta. Deixa eu anotar aqui. Então, vamos lá. Bom, só para assim, começar e talvez até responder uma curiosidade da Yamuna, que a sua pesquisa de doutorado ela foi um marco, né, importantíssimo sobre o tema do raça, né, porque, entre outras contribuições, ela deve ser ainda o único trabalho acadêmico disponível em português sobre o assunto. Até onde eu sei, deve ser o único trabalho. Então, a minha curiosidade é essa, né, que você pretende escrever algum livro a partir da sua pesquisa? Você existe algum trabalho em andamento nesse sentido? Tá. Desculpa, refaz sua pergunta, que eu não entendi mesmo. Houve um barulho de chuva que começou aqui. Tá legal. Então, resumindo aqui, né, que a sua pesquisa de doutorado ela foi um marco muito importante sobre o raça no que diz respeito assim, à publicação acadêmica em português. Né? Eu creio que deva ser o único trabalho. E, a partir dela, você pretende escrever um livro? Existe alguma coisa em andamento nesse sentido? Tá. Na verdade, eu estou escrevendo muito textos da minha tese em artigos. Eu estou tentando fazer logo uma resenha de quase todos os meus artigos e começar a publicar alguma literatura que já estou atrasando nas minhas publicações. Certo? Eu já ofereci a BBT, doei para a BBT os direitos autorais para que eles possam publicar minha tese adaptando para livro. Né? Então, é só uma questão de tempo. Inclusive, Sri Krishnamurti está cuidando da edição dela para poder publicar a minha tese com uma pequena transformação de maneira literária. Algumas pessoas falaram que não tem que a linguagem muito acadêmica não tá tão densa na minha tese, dá para ser entendida apenas com uma pequena alteração. Então, nesse sentido, vai ser feito um livro sobre esse tema, não? Que é a base da nossa psicologia transcendental das emoções que nós falamos, e para poder entender bem o conceito de raça. Então, acho que eu respondi a sua pergunta, né? E só terminando, e também em relação ao que foi tratado na minha tese eu não falo só sobre Bhaktisiddhanta Sindhu. Como o tema era muito novo, inclusive na banca, alguns dos professores questionaram como eu tratei só sobre o Bhaktisiddhanta Samrita nos 2 últimos capítulos.
no primeiro capítulo eu explico muito o que é o Vaishnavismo, o que é o hinduísmo, e no segundo eu explico muito bem extenso, o que é a teoria de raça clássica de Bharata e também a teoria dos impersonalistas que utilizaram a teoria de raça também, como Abhinav Gupta e outros. Então, por isso, como é um tema novo, eu tinha que fazer um pequeno propedêutico, uma preparação nesse capítulo para entender. Então minha tese está utilizada também nesse tipo de material que quase não tem também. Tá claro? Então, é isso aí. Obrigada, Lokachaksas. Então, vou fazer mais uma pergunta. O senhor poderia correlacionar os relatos de êxtase, as experiências místicas de Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz com as classificações de raças que temos na nossa tradição? Tá. Nós podemos ver que tanto Teresa d'Ávila, que é a grande carmelita, né, e o seu companheiro também de caminhada no Carmelo, que são São João da Cruz, eles desenvolveram bem esta mística conjugal, a relação com Deus, fala um pouco sobre isso, e você vai encontrar também resíduo disso no Cântico do Cântico da Bíblia, e alguma coisa sobre isso. Mas nós podemos fazer uma correlação de alguns tipos de raças, mas só que a diferença é que a relação que tanto Teresa d'Ávila como São João da Cruz tinham com Deus não era em direção a Bhagavan, a personalidade de Deus, mas sim era em relação a Jesus. Então, isso mostra que o conceito de raça não se desenvolve tanto como você vai encontrar na tradição de Bhakti. Entende? Mas, ao mesmo tempo, mostra não só Teresa d'Ávila como São João da Cruz, como também você vai encontrar um pouco disso na mística inaciana, que existe uma verdadeira mística estética, porque isso vem em contraste com a mística que sempre teve na frente dentro do cristianismo, principalmente do catolicismo, que é a mística apofática, de uma relação com Deus bem impessoal, entende? É dito que de Deus nada pode ser falado. Entende? Então, que você vai encontrar isso em alguns teólogos católicos, como o Mestre Eckhart, o mesmo Santo Agostinho e Dionísio Areopagita, que ele é bem personalista, lembra muito Shankara, mesmo uma devoção assim a um Deus quase que um Brahman, quase que impessoal. Então, você já vai encontrar, nesses casos, como Inácio de Loyola, que foi o fundador do já resgatar as emoções, esse grande clássico que é a Imitação de Cristo, que as paixões humanas também podem ser feitas em relação com Deus. Então, nesse sentido, tanto Teresa d'Ávila e São João da Cruz, no sentido considerando, baseado na teologia católica de que Jesus era Deus, eles desenvolveram um tipo de raça, as emoções que eles sentiam em relação a Deus, e houve também muitas outras freiras, outros santos da Igreja Católica que não são tão conhecidos, que desenvolveram essas relações do amor conjugal com Deus. Claro, mas nesse caso, Deus, ele estava se manifesta ali no seu Shaktavesha Avatara, que era Cristo. Mas, na verdade, há uma grande semelhança. Foi interessante essa pergunta da mística, dessa mística mais estética, dessa mística onde as emoções podem ser utilizadas na relação com Deus, baseado nesse místico que eu citei, em contraste com também a mística mais impersonalista, né? que é mais bem um tipo de chantarasa com Deus, tá certo? Acho que com isso deu para... Certo, sim. Muito obrigada pela sua resposta. Tá. Ricardo, por favor, sua pergunta. Ok, mais uma pergunta. Então pegando o gancho dessa pergunta da Jamuna, que é uma pergunta comparativa, né? Ela faz comparação com outra tradição religiosa. A minha pergunta é a seguinte: você teria algo a dizer a respeito de uma eventual contribuição que a teoria dos raças de Rupa Goswami poderia dar para uma compreensão mais universal, digamos, das religiões, ou mesmo uma compreensão mais filosófica acerca do conceito de Deus?
E aí, só como talvez uma provocação dentro dessa pergunta, Tá bom. dentro dessa pergunta, porque dentro da filosofia da religião é um grande debate, não é, que é mais atual do que nunca, que é o debate acerca de qual é a natureza de Deus. Aí você tem aquela lista gigantesca de atributos divinos, né, onipotência, onisciência, onibenevolência. Aí várias pessoas falam em simplicidade, você tem eternidade. E um atributo clássico, isso está em Anselmo, por exemplo, século XI, né? Santo Anselmo, um livro dele chamado Proslogia. E um dos atributos clássicos é a impassibilidade, que Deus ele seria impassível, no sentido de não poderia fazer parte da sua natureza o sentir emoções, como sentir medo, como sofrer, e assim por diante. Então é uma pergunta em duas partes, na verdade. Então, a ideia de relação pessoal, que eu acho que é um dos aspectos centrais da teoria dos raças, parece exigir que Deus tenha essa capacidade, o que aparentemente vai de encontro a esse atributo de impassibilidade. Não sei se você tem alguma coisa a dizer a respeito. Vou dizer. Tá, então, primeiro nós temos, assim como dentro da filosofia e da teologia védica, nós temos esse conflito entre a linha personalista e a linha impersonalista, o Vedanta Advaita e os clássicos Vaishnavas e mesmo às vezes Shaivas, que acreditam que Deus é uma pessoa e tem emoções. Né? A teologia católica, como você citou alguns teólogos, ela também tinha essas duas linhas, a mística apofática e a mística catafática. A mística apofática, que é exatamente essa, que Deus não pode, nada pode se afirmar sobre Deus. Você pode negar, entende? É bem baseado na metodologia de Shankara, entende? Não é baseado, porque eles não se baseiam nele, mas lembra o conceito da filosofia advaita impessoal. Então, esta mística apofática influenciou muitos os teólogos, as discussões, porque, apesar de haver alguns poucos teólogos catafáticos que dizem que Deus, que pode haver uma emoção com Deus, como eu citei o caso de Inácio de Loyola, e também nós podemos citar os místicos franciscanos, como São João Boaventura, que eles têm, que admite que Deus pode ter essas qualidades. Inclusive, talvez essa colocação que você colocou, que Deus não pode ter emoção, é influência da teologia apofática no cristianismo, entende? De que Deus sendo infinito, grande, você não pode comparar ele com nada que é limitado. Então, os sentimentos humanos, as emoções humanas são limitadas, então ele também não pode ter essas emoções. Então, na verdade, entende? Se você vai estudar a teologia católica, as discussões, especialmente cristã no sentido católico, existe também essa diferença. Apesar dos teólogos mais apofáticos terem predominado bastante, especialmente na Idade Média, né, que influenciaram muito desses. Eu acredito que este tipo de conflito, e nós podemos ver que também há descrições de Krishna, de Deus, de uma forma assim também, de que ele não, os Vedas do Upanishad diz, Deus não tem perna, mas ele anda, ele não tem braço, mas ele pega. Então você vai encontrar que esse paradoxo ele existe dentro da literatura védica. Né? Mesmo você pode ver que o fato das qualidades de Krishna, entendeu? Elas também são as qualidades humanas. Não é que Deus tem qualidades humanas, ao contrário. Das 64 qualidades que só Krishna tem, Vishnu só tem 60, depois Shiva tem essa qualidade. E as almas, elas podem desenvolver até 50 qualidades de Deus. Entende? Então, a diferença é que essas qualidades, esses atributos nas almas são limitados, e Deus não. Então, eu acho que num trabalho de teologia comparada, é meio problemático, porque nós temos que ver qual é a linha teológica que esses interlocutores desses diálogos teológicos estavam ligados. Certamente, a influência medieval da mística apofática estava muito predominante, especialmente em Santo Agostinho também, ele era apofático, então isso influenciou muito. Então
o impersonalismo também está ali presente dentro do cristianismo, e, portanto, às vezes, as qualidades de Deus. Eu lembro que eu escrevi um artigo dizendo sobre que o Vaishnavismo tem atributos a Deus, e aí um católico que está assistindo ao meu curso, ele questionou, falando, não, como Deus tem qualidades também, a descrição. Sim, existe qualidades. Aí ele colocou essas qualidades como onipotência, onisciência. Então, essas qualidades também estão presentes em Krishna, mas Krishna tem outras qualidades que vão ali. Então, um Krishna que sente emoção, um Krishna que seria, usando uma linguagem mais simples, que é humano, é inconcebível, porque dá a impressão de que... Por isso que esse é o mesmo ponto dos impersonalistas, que Deus não pode ser uma pessoa, porque a personalidade é o limite. A palavra personalidade vem de persona, o grego, que vem do teatro grego, aquelas máscaras de rindo, aquelas máscaras rindo e chorando, era chamada persona. Então, limitar. Então, personalidade é um limite em Deus. Então, nesse sentido, essa influência impersonalista nessas discussões, e às vezes não dá para comparar completamente, podemos comparar até um ponto, tá certo? Respondi essa pergunta, Prabhu? Ok. Respondeu, mas... Não, foi ótimo. Mas como eu sei que você gosta de uma controvérsia, com permissão da Isabel, eu queria... Pode ser? Ok, pode ser. Fui autorizado, estou autorizado. Eu queria fazer uma outra provocação, assim, fantástica a sua resposta. Olha, viu? Era esse que estava na minha banca de doutorado. O cara que me deu trabalho na banca de doutorado foi ele. Não, como eu era seu amigo, eu tive que fingir. Eu estava criticando, senão eu ia achar uma coisa combinada, entende? Mas é isso mesmo. Um teatro, foi uma lila. Tá certo. Advogado do diabo. Isso. Então vamos lá. Mais uma vez fazendo referência a Anselmo. Anselmo ele tem essa definição de Deus, que é uma definição brilhante, né? Ele define Deus como aquilo do qual nada maior pode ser pensado. Então é uma ideia maximal de Deus, né? A gente encontra, por exemplo, em Descartes, por exemplo, a gente também encontra Deus como aquele que possui todas as excelências, né? Que é virtualmente a mesma ideia que está presente, que está por trás da palavra Bhagavan, aquele que possui todas as excelências ou todas as opulências, né? E também, aparentemente, é uma ideia que a gente encontra na própria palavra Brahman. Aí vocês, sanscritistas, me corrigem se eu estiver errado, que pode ser traduzido como aquilo que é maior do que o maior, né? Eu acho que é uma tradução relativamente próxima do literal, em relação à palavra Brahman. Então, aparentemente, a gente também tem essa ideia, né? Na Bhagavad Gita é a canção de Bhagavan, a canção daquele que possui todas as opulências. Então, aparentemente, essa mesma ideia, né, que na filosofia é conhecida como teologia da perfeição maximal, não, teologia do ser perfeito, perdão, que está presente em Anselmo, aparentemente ela também está presente na nossa tradição, ou seja, Deus enquanto um ser superlativamente perfeito, né? E a gente usa essa ideia, esse vocabulário, quando a gente fala em onisciência, onipotência, etc, etc. No entanto, você mencionou a ideia de Deus enquanto pessoa, e você colocou um pouquinho os aspectos contraditórios, né? Ele tem pés e ao mesmo tempo não tem, e assim por diante, né? Tem uma sequência de versos, acho que é do capítulo 14, salvo engano, da Bhagavad Gita, onde Brahman é descrito. Bom, seja como for, mas como a gente correlaciona essas duas coisas, ou compatibiliza essas duas coisas? Porque se Deus ele sente emoções, né? Por exemplo, ele muda, e a gente tem a ideia de que uma propriedade que está relacionada com a perfeição é a imutabilidade. Porque se Deus muda, ou ele muda para melhor ou ele muda para pior. Se ele muda para pior, ele deixou de ser perfeito. Se ele muda para melhor, é porque ele não era perfeito antes. Então, muitos filósofos colocam a ideia de que Deus é imutável, né? Mas a ideia de pessoalidade e de emoções, né, vai de encontro a isso. Então, não sei se você defenderia que o nosso conceito de Deus ele é o conceito de um ser maximalmente perfeito,
Ou você estaria disposto a abrir mão dessa ideia e dizer que o nosso conceito de Deus é um conceito que se aproxima mais de uma pessoalidade humana ou algo próximo disso? Isso é uma curiosidade genuína minha. Tá certo. Na verdade, essa é uma questão. Os limites da personalidade humana, das emoções humanas, eles não podem ser levados a Deus. Por quê? Tudo que há neste mundo é um reflexo condicionado, limitado, numa dimensão de tempo e espaço. Então, agora, existe a natureza arquetípica perfeita que se manifesta nesse reflexo. Então, como a nossa mente só pode funcionar baseado em categorias de tempo e espaço, e tudo neste mundo, na questão de tempo e espaço, é causado pelos gunas, o tempo é a energia que move a matéria. O tempo é aquela energia que faz com que os gunas se manifestem. Então, tudo é criado pela manifestação dos gunas. Então, baseado na experiência de que Deus ele é perfeito, mas ele tem transformações, ou emoções, ou como se falou, indo do imperfeito ao mais perfeito. Mas nós temos que entender que estes movimentos não são causados pelo tempo e pelo espaço. Por isso, as atividades de Krishna, ela é lila, ela não é karma. Por isso que a forma de Deus ela é infinita, no sentido que ele tem uma forma, mas uma forma nirguna, que os impersonalistas consideram que ele não pode ter forma nenhuma. Porque tudo neste mundo é causado pelos gunas, e, portanto, se Deus... Então, tudo que está em transformação neste mundo, os gunas, eles dão a polaridade e o tempo impulsiona a polaridade de uma para outra, causando a dualidade. Então, quando nós julgamos a natureza arquetípica que se reflete neste mundo, dentro dessa dimensão, dessa dualidade de tempo e espaço, aí nós falhamos em nosso julgamento. Então, nós não podemos colocar, por isso é dito, nós não podemos utilizar o Mahabharata fala, nós não podemos utilizar tarka, razão humana, para entender aquilo que atinge, aquilo que é inconcebível. Então, o Deus apenas se manifesta, mesmo exibindo essas atividades que parece que ele é igual a nós, que ele age como nós, que ele tem emoção, que ele fica confundido, que ele não fica... Porque nós estamos vendo baseado no que nós podemos experimentar. Mas ele não está preso aos gunas, ele não está no modo da paixão, no modo da ignorância. Quando Cristo fica irado, como ele chama, mata, não é baseado no modo da ignorância. Então, quando ele está com as golpes, ele não está sendo influenciado pelo modo da paixão. Então, o ponto de nós queremos julgar a natureza absoluta, incorruptível, pelos gunas de Deus, entende? Nós, você dá um chute, ou melhor, congela, como, entende? Não é, congela o overload, entende? Isso é paradoxo, entende? Deus é a contradição dos paradoxos. Então, esse é o grande problema que existe na filosofia védica, no Vedanta principalmente. Os seguidores de Shankaracharya. Shankaracharya é um dos maiores filósofos da Índia. A filosofia de Shankaracharya é perfeita, ela é redondinha, ela explica tudo, uma filosofia perfeita que ela não deixa, ele explica tudo. E por isso, Shankaracharya, sendo o melhor filósofo, que essa filosofia é a mais perfeita, ele é o pior hermeneuta dos Vedas. Porque ele vai utilizar aquilo que a mente acomoda para explicar aquilo que está além da razão, aquilo que está além da mente, aquilo que é inconcebível, a Achintya. Então, por isso que os místicos, os Vaishnavas, eles não interpretam as escrituras védicas baseado
no método direto, aí isso é simbólico, isso não é simbólico. Na verdade, tudo na literatura védica é literal. Entendeu? A hermenêutica é a explicação da natureza inconcebível de Deus em harmonizar essas contradições. Mas não é a nossa mente que harmoniza essas contradições. Então, ele está além. Então, talvez nisso nós podemos ver que talvez respondi a sua pergunta, né? Tá bom? Obrigada, Lokachaksy. Qualquer coisa, ele faz um contraponto, então, depois. Não, Mas para mim ficou perfeito. tá certo. Então tá. Vou chamar agora o Sérgio Mendes para fazer mais uma pergunta para o senhor. Já é para Bodhi. Jaya Rê, vamos lá de novo. Então, agora todo mundo está me ouvindo, né? Então, novamente, sobre Rupa Goswami, levando em conta que ele não estava assim perdido no espaço e que a obra dele também estava conectada a outras tradições, né? Como anteriormente o senhor mencionou o Nava Nyaya. E agora a questão é a seguinte, né? Que Rupa Goswami, ele além de ter produzido material teológico, direcionado ao praticante de Bhakti, ele também escreveu para o teatro, né? Escreveu peças como o Vidagda Madhava, Lalita Madhava, e a Dana Keli Kalmudi. Então, essas peças, no que diz respeito à teoria dos raças, elas foram influenciadas pelo Natya Shastra, e se foram, de que maneira que elas foram influenciadas? Tá. Primeiro, nós vamos ver o que Rupa Goswami fez com a teoria do Natya Shastra. No Natya Shastra, ele não mudou, ele apenas expandiu algumas coisas que estão condensadas no Natya Shastra. Por exemplo, de acordo com Bharata Muni, na verdade, nós temos 8 raças. Essas 8 raças, que eu posso até dar uma listinha aqui, mas eu não preciso ler todas elas. Não. Então ela seria as raças de como chamar? Primeiro de tudo, nós temos que entender 2 coisas conectadas. Bhava, que é a emoção básica, e raça é quando essa emoção ela se desenvolve e pode dar satisfação. Então as raças vêm dos bhavas. Então, são 9 bhavas que se transformam em 9 raças, que significa quais seria? Seria raça, o riso, que se transforma na hasya raça, na raça cômica. Aí você tem Vishmaya, a emoção de admiração, que se transforma na raça de Adibhuta, que é maravilhamento. Depois você tem a emoção de Utsaha, que é entusiasmo, que ela se transforma no raça Vira, que é heróico. Aí você tem a emoção de Shoka, que é lamentação, que ela se transforma no raça de Karuna, que é compaixão. Aí você tem a raça de Kroda, a emoção de ira, Kroda, ela se transforma na raça de Raudra, furioso, de fúria. Aí você tem a raça de Bhaya, a emoção de Bhaya, que é medo, aí ela se transforma na raça de Bhayanaka, a raça temível. E, por fim, a raça de Jugupsa, que é a aversão, a emoção de Jugupsa, que é a aversão, que se transforma na raça de Vibhatsa, repugnante. E a última raça, que seria baseado na emoção de amor, né, que é chamado Sringara, ou seja, o sentimento de conjugal, ele vai se transformar na raça de Madhurya. Então, essas são as 8 raças que estão no mesmo nível. O que a Rupa Goswami fez? Ele diz que todas as raças, elas indicam Bhakti. Então, ele pegou a raça de Sringara, da emoção conjugal, e expandiu ela em 5. Então, tem 5 tipos de emoções conjugais, emoções de amor, que se transformam nas 5 raças de amor, que ele conjugou as raças primárias, que é Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya
e madura, neutra, entende? Serviço, de amizade, amor parental e amor conjugal. Então, aí, essas 5 raças são as raças primárias. E as outras 7 que sobraram, elas vêm para temperar as raças primárias. Então, ele não foi além da teoria clássica, que ele apenas expandiu alguns pontos que estavam não desenvolvidos. Então, os trabalhos, certamente que os trabalhos artísticos, que Rupa Goswami que citou muito bem, ele vai utilizar a teoria de raça baseado no seu desenvolvimento, que não se afasta de Bharata Muni, está entendendo? E também, e principalmente, a característica é que, assim como na raça clássica, utilizada no teatro indiano, que influenciou muito as artes da Índia, inclusive o próprio Bollywood tem muita influência da arte do Natya Shastra, é que trabalha as emoções humanas. Então, ele tenta expressar as emoções humanas para que a audiência possa sentir a emoção do personagem. Agora, o conceito que Rupa Goswami dá, inclusive nas suas obras clássicas, que são quase que shastras, ele vai mostrar as emoções do relacionamento com Deus. Então, essa é a diferença. Ele não se afastou da linguagem, porque as emoções, os sentimentos, inclusive o processo de desenvolver bhava, que seria vibhava, nubhava, vyabhicharibhava, todo esse processo que é comparado ao processo de ali, é como se compara, Bharata Muni compara que bhava é o gênero alimentício. Raça é a comida, é boga, a comida que dá prazer. Então, para que um gênero alimentício cru se transforme em boga, tem que colocar o quê? Você tem que colocar na panela, limpar, lavar, temperar, salgar. Então, aí existem essas emoções secundárias que vão temperando a emoção básica, aí se torna em raça. Então, Rupa Goswami utiliza em seu trabalho clássico, é diferenciado, não é um trabalho como os trabalhos, como os dramas seculares, com a finalidade de adorar a Deus, assim como nós podemos encontrar isso mesmo nas danças clássicas, algumas danças como Bharatanatyam, as danças no teatro em Jagannatha Puri, para a satisfação das deidades, entende? Não eram meramente artes para um público sentir as emoções de 2 seres humanos se relacionando, entende? Então, talvez essa é a diferença. Tá bom, Prabhu? Respondeu sua pergunta? Muito obrigada. Muito bom. Chegamos ao fim? Vou fazer mais uma pergunta, então, para o senhor. Pode fazer. De um ponto de vista filosófico, o senhor diria que a teoria de Rupa é completa, no sentido de contemplar toda e qualquer relação possível que a alma possa ter com Deus? Eu acredito que a teoria de Rupa ela não é tanto filosófica, ela é mais psicológica. Entende? Ela vai trabalhar em mostrar como que as emoções... Claro, certamente, um filósofo como o Prabhu sabe que a psicologia é uma filha da filosofia, então você pode considerar também como uma colocação filosófica. Então, que, na verdade, a teoria de Rupa, realmente, eu não consigo encontrar algo mais tão aprimorado que possa explicar a natureza dos tipos de relacionamentos, entende? Inclusive humanos. Porque quando você vê os relacionamentos da alma com Deus, dá para você entender os limites dos relacionamentos humanos. O problema dos relacionamentos humanos é a expectativa dos parceiros de que o outro é Deus. E, portanto, os relacionamentos humanos, as raças humanas, que o Prabhupada fala, raças mundanas, elas são fadadas à frustração completa. Entende? Então, por isso que uma pessoa que pode entender a relação mística com Deus, ela até mesmo tem condições de viver os relacionamentos humanos no que eles podem oferecer. Entende? As pessoas se apaixonam menos. Eles amam, porque amar significa aceitar as pessoas como elas são. Então, as pessoas imperfeitas neste mundo. Entende? Então, portanto, essa é a questão
de que Rupa Goswami, ele nos deu, além do trabalho filosófico dele, que é profundo, que ele se baseia nos Shastras totalmente, ele nos deu uma psicologia transcendental das emoções, que inclusive possibilita nós mesmos entendermos as nossas relações humanas com a devida consciência dos limites das relações humanas. Mas, ou seja, nesse sentido, o que nós buscamos aqui entre nós, nas nossas raças humanas, e nos leva a um grau de frustração, que é a expectativa de outro ser perfeito, em Krishna pode se encontrar. Então, o Rupa Goswami, ele realmente, eu não sei se existe algo além disso do ponto de vista de uma psicologia transcendental das emoções, porque é como usando a linguagem dos Upanishads, que diz que o Brahman absoluto é aquilo que, sendo conhecido, tudo demais se torna conhecido. Então, da mesma forma, a compreensão das emoções em raça, na relação da alma com Deus, sendo conhecida, todos os tipos de relações dos humanos também podem ser compreendidos e podem ser até mesmo saciados. E nós paramos de ficar buscando, ficando nos apaixonando, pensando que eu sou Deus e outro é Deus. Tá? Então, talvez essa é a principal contribuição que a Escola Goswami tem. Tá bom? Tá ótimo, obrigada. Vou chamar então o Ricardo para fazer mais uma pergunta. Sem som. Tá mudo. Me perdoe novamente. Então, na verdade, eu queria comentar em cima dessa última pergunta, né? Porque a Isabel usou a palavra completa, né? E como eu entendi a pergunta dela, ela tem o seguinte sentido, que, assim, uma maneira de entender raças, inclusive a partir da significação que a gente geralmente atribui às palavras que são usadas para nomear essas 5 raças principais, né? Uma maneira de entender, né? Não sei se é a melhor, é entender raças como relações pessoais, né? A relação entre servo e mestre, a relação entre 2 amigos e assim por diante. E você falou bem, são aspectos psicológicos, né? Aspectos relacionados com a nossa psique, como a gente vê outro indivíduo, como a gente se comporta com outro indivíduo. Mas aí a Isabel usou a palavra completa, porque aparentemente, no dia a dia, a gente vê uma variedade aparentemente maior de relações pessoais do que só essas 5. Então, em um determinado momento, você disse que são os 5 raças primários. Isso significa que, a partir desses 5, nós podemos derivar outras relações, como, por exemplo, a relação, sei lá, uma relação entre professor e aluno, por exemplo, a gente pode derivar dessas 5? Certamente que estes 5 são a raça de amor desenvolvida nas diferentes nuances. O sânscrito é uma língua perfeita. Você pode ver que, assim como nós, brasileiros, temos orgulho de ter uma palavra que não tem na nossa língua, que é saudade, né? Em outras línguas tem que usar 2 vezes. Então, em sânscrito, você tem você tem palavras para desenvolver tipos de amor totalmente diferentes. Quando você fala com o amor de mestre, o amor de amigo. Então, há essas nuances na linguagem sânscrita. Então, as emoções que compreende esses 5 amores são 5 tipos básicos de amor que dão raça de uma forma plena. O ponto é nós não vamos deixar de lado os 7 Gauna raça, os raças secundários, que eles complementam essas raças primárias para dar, por exemplo, uma raça, por exemplo, de choca, de sofrimento. Entende? Então, no relacionamento conjugal, um está sofrendo, e aí essa raça, junto com o amor, ela vai se transformar em compaixão. Entende? Tem uma pessoa sofrendo, o ato de sofrer faz que você tenha a compaixão do outro pelo ter o sofrimento. Então, essas diferentes emoções, elas vão dar nuance. Por exemplo, Bhishmadeva, ele desenvolveu vira-raça,
a raça de heroísmo, que ele queria ver Krishna lutando sangue no corpo de Krishna, entenderam? Mas era baseado na raça primária de servo, tá entendendo? Então, nesse sentido, o professor também está dentro da categoria de servo, de mestre. Então, assim como o aluno tem uma relação com o professor, ele entra nessa categoria com essas diferentes nuances, né? De medo, aversão, ira, lamentação, entusiasmo. Às vezes você se relaciona com o professor com entusiasmo, e outras vezes você tem raiva do professor. Entendeu? Nenhuma dessas 5 raças, elas estão assim sozinhas. Elas sempre estão sendo assim, dado um... Vou dar um exemplo. No relacionamento conjugal. Então, aí vem o medo, né? Então, a pessoa desenvolve o medo de que o meu cônjuge vai me deixar, assim como o Krishna fez com Satyabhama, dizendo para Satyabhama que ele não era a pessoa, e aí Satyabhama começou a ficar de desespero, pensando que o Krishna ia deixar. Então, você vai encontrar essas diferentes nuances. Então, é como uma linguagem. Você vai misturando, entende? E você vai dinamizando o número de tipos de relacionamentos devido a essas diferentes cores nas emoções, entende? Então, essas raças secundárias, elas dão cores para aquelas raças primárias que, por sua vez, não dependem dessas outras. Elas têm a sua forma pura e perfeita. Então, nesse sentido, eu vejo que, por exemplo, o relacionamento de família com Krishna. A raça, Vatsalya, a raça é a raça de Krishna com seus pais. Mas qual é a raça de Krishna com os seus irmãos? Entende? Não é Vatsalya raça, aí é Sakya raça ou Dasya raça. Entende? Então, é necessário que haja um pouco... Isso é uma coisa bem típica do sânscrito. Entende? As palavras têm nuances de significado diferentes, mas você tem que ver o contexto para que você possa fazer a hermenêutica, a interpretação correta. Então, nesse sentido, todas essas dinâmicas, essas variedades de emoções primárias e secundárias vão compor todo o espectro da teoria de raça. Tá certo, Prabhu? Então, o professor, ele pode... É uma raça realmente de Dasya raça. Se você vê da parte do aluno para o professor, mas do professor para o aluno seria o quê? Um tipo de Vatsalya raça. Então, é necessário que haja uma reflexão, entendendo essas emoções, nós temos todo um código, né, de interpretação. Tá claro, Prabhu? Acho que para mim ficou claro. Para ele também. Nós temos uma pergunta aqui do Face. Pois não. Que eu vou fazer para o senhor. Qual a importância tem em nossa liberação entender essas questões sobre raças? Tá certo. Pergunta do Luciano. É o Luciano. Moksha é o estado de se libertar desse mundo material. Certo? Então, por isso, a tradição de Bhakti, ela nos traz o conceito de prema, de amor por Deus, e como sendo algo que ridiculariza a libertação. Libertar-se do mundo material vem quando a pessoa transcende as dualidades, ela não está pegada mais ao karma, ela para de agir e se prender desse mundo. Então, por isso, uma pessoa meramente por Gyana, ela pode alcançar um estado de libertação e sair do ciclo de nascimento e morte. Então, ela se liberta desse mundo material. Mas, para entrar no mundo espiritual e ficar lá, você tem que ter um relacionamento. Eu sempre dou um exemplo. É como, por exemplo, se eu quero ir para a Índia, eu tenho que fazer 2 coisas. Primeiro de tudo, tenho que preparar meu passaporte, né? Aí eu tenho que ir lá no consulado da Índia, ali na Paulista, e conseguir uma visa de entrada na Índia. Tá certo? E paralelo. Então, essa é uma das coisas. Segundo, eu comprar passagem. Eu compro a passagem, embarco, chego na Índia, vem a minha visa, eu entro. Agora, se eu só compro a passagem e não pego a visa, o que vai acontecer? Eu vou entrar na Índia?
Não, eu volto no primeiro voo. Não posso entrar. Então, da mesma forma, se libertar, você pode alcançar a posição de ser um siddha, o ser perfeito, que se libertou do karma, se desapegou e se libertar, sair do mundo material. Você não está mais preso àquilo que te mantém no ciclo de nascimento e morte, porque você se libertou, se desapegou do mundo material. Mas você negligenciou desenvolver a relação com Deus aqui. Assim como, para mim, a Índia, eu tenho que ter um relacionamento com a Índia através da embaixada. Então, nós temos que desenvolver a nossa raça com Krishna neste mundo, através da embaixada do Gurudeva, do mestre espiritual. Então, o mestre espiritual é aquele que nos dá o viso. Pela misericórdia do mestre espiritual, podemos desenvolver bhava, amor por Deus, prema, e aí nós podemos ter. Por isso que o devoto, a preocupação dele não é sair do aeroporto do Brasil, é entrar na Índia. Então, o devoto está preocupado em desenvolver relação com Deus, entrar no mundo. Então, por isso que é dito que desenvolver amor por Deus, a pessoa nem lembra de libertação. Então, por isso que o processo da consciência de Krishna é desenvolver nessa vida a nossa raça com Krishna. Para desenvolver essa raça, o que é necessário? Existe todo um processo de sadhana para você desenvolver, de você se purificar, e ao mesmo tempo você tem que cultivar as emoções dos associados, que são os modelos arquetípicos do tipo de relação que você tem com Deus. Ou então, você também pode desenvolver sua raça pela graça do Guru, pela graça de Krishna. É dito que pela graça do mestre espiritual e de Krishna, você pode ter desperto a sua raça com Krishna, mas você tem que desenvolver. Mesmo aquele que faz sadhana, sem a graça do Guru e de Krishna, ele também não desenvolve amor por Deus. Sadhana não dá prema e bhava, amor por Deus. Então, a necessidade de buscar moksha é para nos purificarmos apenas, para nos livrarmos da contaminação, mas para nos situarmos no nosso status quo de alma espiritual, servo eterno de Krishna. Nós temos que entender. Por isso, Srila Prabhupada nos deu esse livro todo, o Néctar da Devoção. Nós temos o livro de Krishna, ali você vai ouvir e se atrair por aqueles associados que têm aquela relação. A nossa raça, por Krishna, vai vir pela graça desses associados eternos de Krishna, desses devotos que estão servindo a Krishna. E o Guru, ele representa essa dimensão do mundo espiritual. Então, pela graça, então, é importante isso, senão você volta. Ou você fica lá, pode ficar ali kalpas e kalpas e kalpas e mahakalpas no Brahman, curtindo ali o oceano da luz alegre do Brahman. Você fica ali curtindo, comendo todas as comidas nos hotéis de luxo que o governo da Índia vai botar você ali até você conseguir um voo de volta. Mas você não pode entrar no mundo espiritual se você não desenvolver nessa vida a sua raça com Deus. Tá? Muito obrigada, Lokachaksy. Vou chamar então o Ricardo para fazer mais uma pergunta. Ok. Minha pergunta é bem simples. Na teoria de Rupa Goswami, ou mesmo em outras escrituras, nós encontramos resposta para a seguinte pergunta: o nosso raça com Krishna, ele é eterno, ele já existe, ou vai ser algo próximo ao que você falou? Ele vai ser desenvolvido ou construído? Primeiro de tudo, nós temos que ver que a nossa linguagem, ela é deficiente. Ela funciona baseada na nossa categoria material de tempo e espaço. Então, para descrever uma situação no plano espiritual, ela é deficiente. Então, nós utilizamos o referencial da nossa linguagem em relação do que nós temos aqui. Então, essa questão de desenvolver, sempre vai estar limitado aos conceitos que nós consideramos aqui. Mas esse é um ponto muito polêmico que eu fico fora. Aqueles devotos que ficam brigando, assim como o pessoal da esquerda com o direito, então o pessoal, não, a alma cai, a alma não cai, a alma cai, a alma não cai. Ficam nessa questão, eu também fico fora.
Entende? Porque eu tenho uma coisa, além da minha convicção, minhas realizações pessoal íntimas, que eu não posso falar porque é minha, então por isso eu vou tentar usar um pouco uma questão da minha reflexão. Eu tenho uma reflexão filosófica que fez eu não mais querer entender esse paradoxo. Está dito claramente por Chaitanya Mahaprabhu sobre a natureza da alma. Jivera Swarupa Roy Krishnera Nityadasa. Krishnera Tatasta Shakti Beda Beda Prakasha. A alma espiritual é um servo eterno de Krishna. Depois ele diz que esta diva, que é servo eterno de Krishna, é a Tatasta Shakti, somos nós. Ele não está falando dos parichados, associados eternos do mundo espiritual. Então se nós temos a relação nossa eterna com Deus, no plano da eternidade não tem passado nem futuro. Concorda? Não há dualidade de passado e futuro. Então, se nós... Então, vamos para o pressuposto que a alma nunca esteve no mundo espiritual. E ela vai ter que... Entende? Ela estava no Tatasta. Aí o pessoal vem com um monte de teorias baseado na afirmação das escrituras, mas de uma colocação que faz a pessoa entender que a alma não estava com Cristo, mas ela deve estar. Então, vamos ver. Então, se a alma vai poder entrar em Krishna louca e vai ter a relação com Cristo, porque sua natureza é eterna, se isso pode. E ela entrar lá, no mundo espiritual que ela vai entrar, lá não tem passado nem futuro, então ela sempre esteve lá. Então, se ela pode estar no futuro, o passado também esteve, porque não existe diferença de futuro e passado no plano espiritual. Então, este é um tipo de discussão filosófica que não leva a nada. Srila Prabhupada, ele falava, quando você... se você está num lugar e, de repente, você está num incêndio e, de repente, passa na sua frente um bombeiro, um lugar assim, meio labiríntico, que você não consegue sair, o que você vai perguntar para ele? Quem botou fogo? Por que botaram fogo? Como que foi botado fogo? Por que botaram fogo? Você vai perguntar isso? Você vai perguntar qual é a saída? Então se nós podemos sair destes condicionamentos que a nossa mente tem, nós vamos responder, vamos poder entender essa situação. Mas com a nossa mente não adianta. Entende? Então, por isso, a nossa preocupação é sair desse limite de entender. Então, na verdade, a alma espiritual, entende? Esse é um dos paradoxos que não tem explicação racional. Então certo. Sim, quer complementar? Não, rapidinho, mas porque não foi essa a minha pergunta. Assim, eu não perguntei sobre a origem da alma, né? Eu perguntei sobre se a nossa raça ela é eterna no sentido dela já está definida, né? Que é algo que independe do fato de nós termos caído do mundo espiritual ou não. São duas coisas, a meu ver, independentes. Mas eu pergunto assim, tá. Se a nossa relação com Cristo já está definida ou predefinida, e nós só temos que, independente do fato de nós já termos exercido essa relação ou não. Ou então nós vamos construir, ou talvez escolher a relação que a gente vai ter com Cristo, né? Então, na verdade, o que eu falei não foge muito disso, não. Entende? Porque se a nossa raça com Krishna é eterna, mas a manifestação dela acontece enquanto nós estamos neste mundo. Então, é uma questão de que aí a questão de qual raça é perfeita. Eu tenho uma raça de servidão, mas eu quero... Não, você não evolui, entende? Você vai situar na raça que você é eternamente. Então, pode ser que no processo de sadhana, há um processo de você for desenvolver emoções, e aquelas emoções você não se identifica, aí você desenvolve outras emoções, como, por exemplo, aconteceu com o associado eterno de Chaitanya Mahaprabhu, não sei se era Murari Gupta, ou não lembro dele, que ele era um grande devoto de Sitairama. E Ramachandra encontrou ele assim, frustrado, porque ele perguntou, por que você está assim? Ele falou, mas na verdade, eu sempre fui um devoto de Sitaram, mas quando eu conheci você, eu entendi que Radha e Krishna são superiores, e comecei a adorar a Krishna, parei de adorar Sitarama, e eu estou me sentindo
assim, completamente traído e frustrado. A Chaitanya Mahaprabhu abraçou. Então, significa as raças são eternas. Entende? Mesmo que nós possamos sentir a nuance de outras, você tem a tua raça que você vai se identificar e parar nela, ou chegar nela. Senão ela não seria eterna. Então, por isso que nós temos... Então, do nosso ponto de vista, dá a impressão que estamos evoluindo. Mas as raças não evoluem, elas são eternas. A alma, ela tem a sua swarupa, a sua forma é eterna. Então, esse exemplo desse associado de Chaitanya Mahaprabhu deixa bem claro que tem, às vezes, devotos que entendem que Krishna, Radha e Krishna é supremo, mas ele tem uma atração por Nishingadeva. Mas a compreensão de que Krishna é superior a Nishingadeva não faz com que ele perca a devoção por Nishingadeva ou de Sitaram. Então, isso é um exemplo de que as raças realmente são eternas. Você vai chegar onde você tem que chegar, porque você sempre esteve lá. Tá certo? Então... Ok, muito obrigada. Vou chamar, então, o Sérgio para fazer uma pergunta. Vamos lá. Prabhu Mukunda. Me liberte das dúvidas. Eu coloquei aqui nos comentários, né, que então não é possível acabar com a raça de ninguém, né? Acabar com a raça. Não dá para arrasar a raça. Então, eu tinha aqui mais perguntas, mas como já temos que terminar, né? Então, eu escolhi aqui, eu acho assim que vai ser... Porque uma pergunta, ela tinha, assim, origem mais numa curiosidade pessoal, né? Mas aí depois eu posso perguntar, assim, para a vossa augusta pessoa, privadamente. Mas essa aqui que eu vou perguntar, eu acho que ela tem um alcance maior, né? Que pode ser uma pergunta, assim, de interesse geral. Então, com certeza que o comentário ao Natya Shastra, né, feito por Abhinavagupta, é o mais estudado, né? Mas existe algum outro comentário ao Natya Shastra cujo autor seja afiliado ao Vaishnavismo? Parece que existe um outro grande estudioso de Natya Shastra, que era Maharaj Bodhya, entende? Também ele é conhecido nos estudos e que ele influenciou bem mais. Rupa Goswami foi pegar muitas coisas dele que levou isso. Abhinavagupta, apesar de Abhinavagupta ser um dos grandes acharyas do shivaísmo da Kashmira, ele também, e portanto, ele desenvolveu um conceito de raça diferente de Rupa Goswami, assim como Rupa Goswami expandiu Sringara, os amores, ele acrescentou um nono, que é Shanta, tá? Ele, dizendo que todas as emoções elas têm que se fundir, elas têm que voltar em Shanta, então que é o bhava de Shantarasa, que é um Shantarasa bem pessoal mesmo, de fundir-se em Deus. Então ele, apesar dessa natureza do Shivaísmo da Kashmira, que apesar de ser uma tradição tântrica, ele tem muita influência de Shankaracharya, do Advaita, não? Ele também foi um dos maiores comentadores de Bharata Muni. Então, a maior parte, ou seja, quase todo mundo que estuda o rasa clássico de Bharata Muni, muitas vezes deve aos comentários de Abhinavagupta. Eu não conheço, pessoalmente, além de Maharaj Bodhya, que eu já vi alguma coisa no meu estudo sobre rasa, e também o Rupa Goswami, né? Que também o Rupa Goswami ele era um grande, ele sistematizou todo o pensamento de Bharata Muni para Bhakti Rasa. Agora, o que é bem diferente do que Abhinavagupta fez, apesar de Abhinavagupta também ter desenvolvido toda uma teoria de rasa mais gnóstica, ele também tem um trabalho assim meramente de explicar o pensamento de Bharata Muni de uma forma literal, entende? Uma coisa que você não vai ver Rupa Goswami ou mesmo há esta obra de Bodhya Maharaj Rei Bodhya, que ele também fez, mas eu não cheguei a ler muito, a ter acesso ao trabalho dele, entende? Tá certo? Existem muitos outras
fontes secundárias, muitos outros autores que escreveram sobre Bharata Muni, mas clássico, assim, antigo clássico mesmo, acho que Abhinavagupta, você tem também Bhattanayaka, que é um outro que inspirou também bem Abhinavagupta no conceito de que todas as raças elas retomam para Shantarasa. Então mas todos eles, apesar deles terem comentado sobre Bharata, eles também, assim como o Rupa Goswami, puxaram o conceito de raça para Shantarasa, especialmente Abhinavagupta. Tá? Eu não sei se é isso que você perguntou. A minha dúvida é se, além de Abhinavagupta, se existe algum outro comentador que não seja do Advaita Vedanta, que não seja... que no seu comentário você vai ver assim que no seu comentário você vai ver assim um filtro de Advaita Vedanta, entendeu? Porque no caso de Abhinavagupta, ele tem claramente um filtro monista. Completamente. Assim como o Shankaracharya fez na filosofia, Abhinavagupta faz na psicologia das emoções de Bharata Muni, transformando tudo para o monismo, para a Shantarasa, ou seja, você tem que se livrar das emoções humanas e apenas ficar na paz, que é a emoção que se transforma em Shantarasa. O bhava que Abhinavagupta coloca é chamado Shanta, a paz, e aí Shanta, você, pelo processo, você desenvolve em Shantarasa. Então, certamente que esses pensadores, inclusive alguns outros, que existem muitas outras teorias também, alguns outros pensadores, como eu falei, Bhattanayaka e nós, lembrando de tantos nomes, que desenvolveram várias outras teorias baseadas no pensamento de Bharata Muni. Mas o Natya Shastra de Bharata Muni existe intacto em sânscrito. Então você pode lê-los assim, sem meramente a luz desses comentadores. Entende? Então existe toda uma... Entendeu? E existe também comentadores, escritores secundários e terciários sobre Bharata Muni, que você pode encontrar muitas obras que apresentam todos esses diferentes intérpretes do pensamento do Natya Shastra em suas diferentes interpretações, como você falou, interpretação gnóstica. Nós podemos ver que essa dualidade que existe no Vedanta, né, do Vedanta Advaita e Vedanta Vaishnava, também você vai encontrar no pensamento estético indiano, o principal deles é Abhinavagupta, e o outro nós temos Rupa Goswami. Tá certo? Então, aqui, aproveitando, eu acho que dá para esticar um pouco mais aqui a pergunta, né? Não sei se pode, mas vamos tentar. Pode. Então, visto que Abhinavagupta, ele coloca assim Shantarasa lá em cima, né? Ele hipervaloriza Shantarasa. E Rupa Goswami, ele trata de outras raças. A gente pode dizer assim que Rupa Goswami começa onde Abhinavagupta termina? Não. A diferença é essa, que das 8 raças clássicos de Bharata, ele somou, Abhinavagupta somou um nono, que seria o Shanta. Rupa Goswami não aceita este nono raça. Ele pega os 8 raças básicos de Bharata Muni e um deles, que é Sringara Rasa, que é a raça de amor, ele subdivide em 5 e lá a Shanta. Entende? Este Shanta que Abhinavagupta acrescenta é impersonalista. Enquanto que o Shanta que Narada Muni, desculpe, que Rupa Goswami coloca como uma das subdivisões do raça de amor, tá? Então, você pode ver que são 2 conceitos de Shanta bem diferentes, entende? O Shanta de Abhinavagupta, ele é bem personalista, enquanto que o Shanta ali, ele é por isso que Shantarasa, segundo a teoria de Rupa Goswami, ele é a Bhakti, mas é Bhakti em neutralidade, onde o yogi, ele admira Vishnu. Então, aí nós entramos nessa nuance que às vezes muitos devotos confundem a diferença entre o impersonalismo e a realização de Shanta do yogi.
O impersonalista realiza, baseado na emoção de paz, um Brahman pessoal. O yogi realiza, baseado na emoção de paz, Deus no coração. Assim como Patanjali diz, yoga é cessar todos os vritis na consciência. Então, você purifica a consciência, você cria a situação de Shuddha Sattva para poder ver Paramatma. Então, nesse sentido, o Shanta de Rupa Goswami, como um dos raças primários, tem uma nuance bem diferente do Shanta que é colocado por Abhidhamma-gupta. Concorda comigo? Tá certo? Ok, então, eu vou fazer uma última pergunta do Face, e daí a gente vai encerrando aqui depois com mais uma pergunta. Tem uma pergunta aqui da Maria Beatriz Fique. Poderia exemplificar na prática a misericórdia do Guru para o discípulo desenvolver amor por Krishna? Por exemplo, o mestre espiritual, ele está ocupado na missão dele de servir o seu próprio guru. Por exemplo, Srila Prabhupada, o exemplo, não? Ele está preocupado. Srila Prabhupada estava em Vrindavana, lá no templo de Radha Damodara. Ele podia ficar ali o resto da sua vida executando bhajan, desenvolvendo a sua relação com Krishna. Não, mas ele saiu da plataforma e veio para o Ocidente para ficar no meio dos caidões como a gente, entende? Para servir a seu mestre espiritual, para servir a missão de Chaitanya Mahaprabhu de dar a consciência de Krishna para o mundo todo. Então, esta plataforma de um devoto, por isso é dito que tem dois tipos de devotos. Prabhupada define. Aquele devoto que é um Bhajananandi e outro que é um Gostananandi. O Bhajananandi, ele está ocupado em executar bhaja e desenvolver a sua relação com Krishna e desfrutar da sua raça com Krishna. O Gostananandi é um pregador. Ele está fazendo com que todas as pessoas possam ter acesso a este tipo de Raga Bhakti. Porque Chaitanya Mahaprabhu, ele veio para dar o cantar dos santos nomes. E o cantar dos santos nomes, no cantar dos santos nomes, está tudo contido. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Punashuddhanitya Bhukto Bhinatana Manamino. Então, por cantar os santos nomes, os santos nomes incluem todos os raças. Estão ali. Então, quem está ocupado no movimento de cantar os santos nomes, de pregar as glórias de Krishna, pela graça de Krishna, ele desenvolve. Então, esse é um espírito que nós podemos ver mesmo no mundo espiritual. No mundo espiritual temos os servos da raça mais íntima com Krishna, que são os gopis. Elas estão ocupadas de servir a Krishna. Mas existe um outro tipo de gopizinhas ali, que são as jovenzinhas, são chamadas manjaris. As manjaris, elas não querem desfrutar com Krishna. Elas querem servir Radha, ou as outras gopis, para que eles deem prazer a Krishna. Então, esse espírito de manjari, que é exatamente isso. Então, às vezes, um devoto, ele sacrifica a sua própria vida espiritual, o seu próprio desenvolver da sua vida espiritual através de um Raganuga Bhakti, esse esotérico, para servir o seu guru. Aí, pela graça do guru, o guru faz com que ele desenvolva a sua relação com Krishna. Então, esse tipo de compaixão é bem no espírito de Prahlada Maharaj. Prahlada Maharaj, ele fala que existem pessoas que estão satisfeitas em ficar isolados da humanidade, fazendo seus votos de Mauna, mas o que me preocupa é ver o sofrimento das pessoas desse mundo. Então, na verdade, estes Vaishnava, que é Paradukha-dukhi, que sofre em ver o sofrimento dos outros, ele vê que todo mundo é devoto de Deus, então ele quer que as pessoas voltem a servir a Krishna. Esse é o espírito de Manjari. Sankirtana é isso. Então, a pessoa que está ocupada em servir ao seu mestre espiritual, salvar a humanidade, pela graça dele, ela vai desenvolver sua raça. Isso é o ensinamento que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati e Srila Prabhupada
nos ensinou, apesar de alguns outros babadis discordarem disso, dizer que você tem que fazer uma técnica de Jagaruga Sadhana, e alguns até ofensivos que dizem que Prabhupada não tinha isso, e, portanto, ele preparou, dando vaide para vocês purificar, para que o meu guru dê isso para vocês. Eu já ouvi esse tipo de barbaridade, e o pior é que tem devotos que acreditam nisso. Então, na verdade, nós temos que entender que, pela graça de Krishna e do Guru, você pode desenvolver a sua raça. Isso esse é o ensinamento mais profundo da nossa consciência de Krishna. Entende? Senão, Krishna não pode fazer nada, o Guru não pode fazer nada. Então, na verdade... Agora, se você está em Maya, caído, não fazendo nada, certamente você não vai ganhar graça. Você tem que estar dedicado a ajudar esse devoto, o Guru, a servir a Krishna. E aí, ele está satisfeito, aí você vai de carona. Entende? Esse é o processo que Srila Prabhupada nos ensinou. Tá? Acho que respondeu a pergunta da pessoa? Sim, com certeza. Então, eu vou fazer uma última pergunta aqui, que na verdade não é uma pergunta, mas a gente quer ressaltar assim, a sua trajetória assim, de acadêmica, que é um exemplo de superação, né? Hoje a gente escolheu para conversar sobre o tema da sua tese de doutorado. Então, o senhor ingressou na ISCOM assim, muito jovem, interrompeu seus estudos e depois, próximo aos 40, não sei se estou enganada, né? Concluiu o ensino médio, fez a graduação, mestrado, doutorado. Então, a gente gostaria que o senhor falasse um pouco dessa sua história. Tá. Na verdade, eu sempre fui devoto. Eu era um cristão muito dedicado, na verdade. O meu primeiro guru é minha mãe, que eu aprendi com a minha mãe, roubando no criado mudo dele, e leu o livro confidencial dela, que é a Imitação de Cristo. Minha mãe sempre foi muito católica. Eu mesmo, quando criança, eu sempre queria ir na missa antes de ir para a escola, eu sonhava que eu era discípulo de... Eu sempre tive essa coisa na vida espiritual desde o começo. Aí, quando eu entrei no movimento, eu já estava num momento assim, muito de revolta, eu tinha me tornado de um católico quase congregado mariano, ainda bem que senão eu estava na TFP. Eu saí da igreja, de atrás do altar, ajudando o padre a fazer a missa, aí eu saí com os hippies. Aí eu viajei, foi uma fase que eu mergulhei no mundo, conhecendo toda a filosofia hippie, comecei a estudar religiões. Aí logo, Krishna foi tão misericórdia que só durou um ano isso, essa fase meio de rebeldia. Aí eu conheci os devotos, e aí eu me tornei um devoto, como se eu nunca tivesse saído. Então eu abandonei. Eu nem tinha ensino médio. Nesse momento de rebeldia, eu abandonei tudo, né? Então, E logo no começo, inspirado por Srila Prabhupada, eu comecei a estudar, eu fui autodidata em tudo, meu estudo de sânscrito, etc, etc. Então, quando chegou um momento na minha vida, exatamente no ano 2000, exatamente, eu devia ter 40, 50 anos de idade, eu achei que eu tinha que ver uma inspiração que eu deveria voltar. Eu já entendi totalmente a cultura da Índia, conheci bastante a tradição védica, agora eu queria conhecer um pouco a cultura do Ocidente, que eu abandonei. Em julho e agosto, eu fiz o exame supletivo no SESI, em Juiz de Fora, e 2 meses depois eu fiz o vestibular. Pela misericórdia de Cristo, eu entrei na faculdade na Universidade Federal de Juiz de Fora. Aí eu fiz o curso de filosofia, um curso de 4 anos, eu fiz em 3, entende? E logo depois eu fiz a especialização em ciência da religião, o mestrado e o doutorado. O Krishna facilitou bastante então isso mostra que nunca é tarde para você estudar. Inclusive, eu pude ver que meus colegas eram todos jovens, e eu via que a maturidade que a gente tem ajuda você mesmo a estudar sem aquelas ilusões que a juventude leva, não, entende? Então, para mim foi uma misericórdia de Srila Prabhupada de eu ter tido a facilidade de... E é interessante que o meu serviço como presidente de templo no Rio de Janeiro, por mais de quase 10 anos, meu trabalho de pregação no diálogo interreligioso me preparou que, quando eu entrei na faculdade, praticamente um monte de professores que eu conhecia no diálogo interreligioso, eles eram meus professores de lá, então foi muita facilidade, entende? Inclusive, uma pessoa que eu devo muito, que foi meu orientador do mestrado, que é o
Dr. Faustino Teixeira, né? Que ele foi uma grande inspiração no diálogo interreligioso, e depois no doutorado também o Dr. Digley Pilondo, que me orientou, que praticamente pediu. O engraçado é que quando eu fiz o mestrado, eu não queria mais entrar na academia, eu fiquei frustrado, não consegui emprego, nada. Aí eu estava lá, aí a Universidade Federal de Juiz de Fora me chamou, né? Falou, vem aqui que tem um professor novo aqui, ele quer fazer uma proposta. Aí cheguei lá e eles falaram, você vem aqui, faz o doutorado comigo. Eu não estava interessado, não. Não, se faz o doutorado, eu preciso de alguém que entenda de Bhakti aqui, porque eu já tinha tido um contato com esse professor, ele é bem Shankara, bem personalista, então eu não estava muito... Mas não, eu quero a proposta, eu quero que você faça o estudo do Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami. Quando eu vi aquilo, eu vi Prabhupada falando na boca do professor. Ele falou, não, nós vamos dar toda a facilidade, só passa na seleção, com facilidade, mesmo que você não mora aqui de fora. Então eu vejo que Krishna me cobrou disso para que eu possa servir a Srila Prabhupada dessa forma, entende? Para ajudar, entende? Mesmo os devotos. Então, por isso ou seja, foi Prabhupada que encomendou isso através de pessoas que não tinham nem ideia do que é a consciência de Krishna. Então, essa foi a história do meu doutorado, que me ajudou bastante, porque eu pude entender na prática aquilo que eu fazia quando era presidente de tempo, quando era devoto. Eu sempre tive envolvido no diálogo interreligioso, então eu pude ver isso. Então, essa foi a minha jornada, que eu estou aqui agora. Como o Prabhu Brahmacharita falou que eu podia fazer um merchandise aqui. Sim, eu ia mesmo pedir para o senhor falar dos projetos e dos cursos que o senhor está planejando aí, que vai ministrar. Tá. Então, o que acontece? Com a pandemia, eu me pegou de calça curta, porque, na verdade, eu sou apenas um professor e eu estou desempregado, não consegui nenhuma universidade, dei uma aula no Mosteiro São Bento, fui contratado por um período, mas era temporário, então venceu. Então eu estava desempregado e eu dou cursos presenciais pelo Brasil todo em escola de formação de professor de yoga. Eu ensino sânscrito, darshanas, mitologia, cosmologia védica, esse curso de formação há mais de 15 anos, em vários cursos que me contratam, uns 4 ou 5, então isso é o que está me mantendo. Agora, com a pandemia, acabou o emprego. O que é que eu vou fazer? Como eu vou pagar meu aluguel? Como eu vou comer? Aí Krishna da Misericórdia, aí eu comecei a fazer cursos online, e foi um sucesso, entendeu? Eu comecei a dar todos esses cursos online, então eu dou mensalmente um curso, todas as quartas-feiras, das 20 às 22 horas, sobre vários temas. Já dei um curso de cosmologia védica, um curso de Dharma, religião comparada, um curso sobre Bhakti Rasa, minha tese, um curso sobre, agora, um curso sobre mantras, que eu estou terminando, já terminei agora, e agora eu vou começar um curso a partir agora de fevereiro, não? No dia 24 de fevereiro, eu começo um curso de 4 quarta-feiras, dia 3, 10 e 17 de março, que é sobre Vedanta Darshana. Esse é um trabalho profundo de estudos que eu estou levando. Só isso daria para ficar falando aqui sobre um estudo crítico comparado das escolas do Vedanta e o que é o Vedanta, como ele é dividido. Me inspirei muito nos livros de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati sobre o Vedanta. Então vou começar esse curso, né, e é só vocês entrarem no meu Facebook, as propagandas estão ali, inclusive eu estou colocando alguns artigos. Então esse é o meu trabalho que eu faço agora, além dos convites de pregar, dar aula de Bhagavad Gita em todos os tempos, porque, na verdade, essa pandemia, ela facilitou muito a pregação. Significa, agora você pode assistir a aula todo dia de Bhagavad Gita, sem sair de casa, não? Porque ele facilitou bastante a pregação para quem quer ficar consciente de Krishna. Quem não quer ficar consciente de Krishna, fica assistindo outras coisas, né? Na verdade, existe hoje muita facilidade para você se abrigar na nossa filosofia, e pela misericórdia de Srila Prabhupada, eu estou podendo participar, aceitando convites, de dar aula de Bhagavad Gita, e uma entrevista como essa, que eu agradeço muito a Ramacharita Prabhu por essa oportunidade desse trabalho pioneiro. Então, isso entende? Quem estiver interessado, entre em contato comigo.
Eu vou digitar. A gente vai colocar o link. No WhatsApp. O link do curso no Face. Tá no Face. No Face do PUD. Tá, pode colocar no Face. Eu vou colocar ali. Depois eu coloco o número de telefone. Então, quem estiver interessado nos cursos, eu estou à disposição de servi-los. Já Shila Prabhupada. Então, querido Lokachaksi, em nome da equipe do Entrevistas... Pois não? Mais uma coisa. Eu estou dando aula particular, individual, de sânscrito também, para vários alunos que estão fazendo, tá? Ok. Pela internet. Isso aí. Então, em nome da equipe do Entrevistas, agradeço muito por sua entrevista, por sua disponibilidade. Foi um prazer conversar com o senhor. Também agradecer a participação de todos que assistiram, enviaram perguntas e aproveitamos para convidá-los para os nossos próximos programas. A nossa próxima entrevistada é Urmila, no dia 13 de março. Então, muito obrigada, uma boa noite a todos. Hare Krishna. Hare Krishna.